E aí pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Aldrin de Carvalho, esse aqui é o meu canal, que é o canal do Aldrin, e hoje a gente está aqui novamente para dar prosseguimento à nossa resenha da história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antiseri. Seguindo aqui com o segundo volume, hoje nós vamos continuar falando de Idade Média, mas hoje a gente vai seguir, na linha do vídeo anterior, falando de autores que pertencem a uma tradição diferente da maioria dos autores que a gente está estudando aqui. A gente sabe que durante a Idade Média o pensamento cristão foi muito determinante, foi muito difundido, mas também outras religiões incorporaram na sua cultura, vamos dizer assim, a filosofia. E uma delas, provavelmente a que o pessoal mais conhece, foi o islamismo. E como no último vídeo a gente falou de Avicena, que é o primeiro dos grandes filósofos do islamismo, hoje a gente segue falando de Averroes, que também foi uma grande figura para o islamismo, para também a filosofia de maneira geral. A gente vai ver que as teses do Averroes vão determinar muito também o debate no Ocidente por parte dos cristãos. Mas antes da gente chegar no conteúdo propriamente do vídeo, eu gostaria de lembrar a vocês de que vocês podem apoiar o canal financeiramente. Isso de várias formas. Você pode comprar os livros do Reale pelos links na descrição. Se você comprar por lá, sai o mesmo preço para você, só que eu ganho uma comissão em cima disso, então fica tudo muito bem. Fica todo mundo feliz no final. Além disso, você pode fazer uma doação pelo Pix, pela chave que está aí embaixo. Também pelos Super Chats, durante alguma live que estiver rolando aqui no canal. E também vocês podem acessar o Apoia-se. Essa é a melhor contribuição que vocês podem dar. No Apoia-se vocês podem selecionar qualquer quantia, a partir de R$2 no meu caso, e me doar mensalmente. Qualquer quantia, por menor que seja, é muito valiosa, porque eu tenho certeza de quanto eu vou receber no mês que vem, e isso, ajuda muito, é bom para planejar as coisas, sempre bom saber das coisas com antecedência. E você, se juntando ao grupo dos apoiadores, você vai ser parte do grupo composto pelo Matheus Reis, pelo Pedro Henrique, pelo Pedro Barbosa, pelo Nivaldo, pelo Luiz, pelo Davi, pelo Raven e por outras 3 pessoas que estão com status do apoio privado. Mas muito obrigado a vocês todos que apoiam. Se você quiser fazer parte desse grupo também, clica no link aí embaixo e é isso aí. E bom, gente, como eu vinha dizendo, no último vídeo a gente falou sobre Avicena, um grande filósofo do islamismo, e hoje aqui a gente segue falando de Averroes, um outro filósofo muito importante que vai determinar o debate tanto na filosofia islâmica como também na filosofia cristã, latina. Vamos ver o que o Reale começa dizendo aqui. No fim das contas, o aristotelismo de Avicena não provocou grande perplexidade nos filósofos cristãos, por causa de sua constante tentativa de harmonizar as teses de Aristóteles com as verdades da religião islâmica. Então, como Avicena estava o tempo todo fazendo esse esforço de relacionar o islamismo com o aristotelismo, é natural, como eu já disse algumas vezes, que surja uma certa repulsa pelo aristotelismo, ou pelo menos que isso não soe tão interessante para os cristãos que querem se usar de Aristóteles, uma vez que ele está sendo usado para defender uma religião que, não é a cristã, que é diferente da do cristianismo, apesar de ter vários pontos em comum. A gente já falou sobre isso, mas fato é que é uma religião distinta e, bom, se Aristóteles está sendo usado para defender isso, provavelmente não tem muito que a gente possa aproveitar desse negócio. Mas o mesmo não ocorreu com o aristotelismo de Averroes, que escreveu um tratado decisivo sobre a concordância entre filosofia e religião, obra que permaneceu desconhecida na Idade Média. Então, essa rejeição toda, aliás, como ele fala aqui, o fato de o aristotelismo da Avicena não ter provocado uma grande perplexidade, para colocar bem nas palavras dele aqui, ele vai dizer que isso não se estendeu ao Averroes. De fato, o aristotelismo do Averroes vai exercer uma influência muito maior do que o do Avicena. E ele fala aqui que ele diz querer delimitar os âmbitos respectivos do saber e da fé corânica, mas a confiança que tem na razão é total e ilimitada. Então parece que, aliás, a gente vai falar disso um pouco depois, mas parece que dos autores que tentam falar sobre as relações entre fé e razão, o Averroes parece que ele tende mais para a razão do que para a fé num certo aspecto. O Reale vai explorar isso um pouco depois. Mas a gente vê que ele tem um pezinho na razão muito mais firme. Tanto que ele diz aqui que a confiança que ele tem na razão é total e ilimitada. Então, uma vez que quem está nessa posição de uma confiança total e ilimitada não é o islamismo, mas é o aristotelismo, faz sentido que
o aristotelismo do Averroes chama um pouco mais a atenção do Ocidente, né? Aliás, do cristianismo, né? Do mundo cristão. E a razão leva a afirmar com Aristóteles a eternidade do mundo, negando a imortalidade da alma singular. Obviamente, construída sobre essas bases, a filosofia de Averroes logo se transformou em fonte de preocupação para a autoridade eclesiástica e de acesos debates para os mestres parisienses. Então, o Aristóteles, como a gente já falou várias vezes, ele diz que o mundo é eterno, que não houve uma criação do mundo. É uma doutrina que vai na contramão, por exemplo, do cristianismo, né? A gente já viu aqui algumas tentativas, né, de conciliar essas coisas. E, bom, Aristóteles, então, ele diz, né, que o mundo é eterno e também, né, na interpretação do Averroes, ele nega a imortalidade da alma singular, né? Então, ele nega que a pessoa individual ela tenha imortalidade, né? A alma daquela pessoa tenha imortalidade, né? Portanto, ele acredita que uma vez que a pessoa morre, né, que o corpo morre, a alma morre junto ao corpo. E, bom, essas são teses que vão, né, tendem aí na contramão do que, por exemplo, o cristianismo ensina, né? E como ele está partindo de Aristóteles, né, e Aristóteles é um autor que está chegando no mundo cristão, como a gente já andou vendo, né, no século XIII ele chega ao mundo cristão com bastante intensidade. Bom, então as obras de Averroes elas vão começar a ser bastante discutidas no mundo cristão, né, justamente porque ele está partindo do Aristóteles para chegar a conclusões que são contrárias à da fé cristã. Então é evidente que o cristianismo vai se debruçar sobre aquilo ali e vai tentar corrigir o que tiver de ser corrigido, ou, enfim, conciliar o que deve ser conciliado e amarrar as pontas que supostamente não teriam sido amarradas. Bom, aí aqui o Reale começa com alguns dados biográficos dele. Nascido em 1126 em Córdoba, no coração daquela Espanha muçulmana que durou 8 séculos e na qual a cultura árabe, tanto filosófica como científica e literária, conheceu um de seus períodos mais criativos, Averroes foi jurista e médico, mas sobretudo foi grande comentador de Aristóteles e um grande metafísico. Então nasceu em 1126 em Córdoba, né? Então a gente já está falando do Islã ocidental. É por isso que eu me corrigi anteriormente quando me referi aos autores cristãos como autores ocidentais, né? Agora, aqui a gente está numa época em que o islamismo ele pega ali o norte da África e junta o Oriente com o Ocidente. Então há um islamismo ocidental e há um islamismo oriental. Nesse caso aqui, então, o Averroes ele nasce em Córdoba, na Espanha. E como ele diz aqui, ele foi jurista e médico, mas sobretudo comentador de Aristóteles e grande metafísico, né? Então ele reúne, seus escritos abrangem todas essas áreas. Como comentador de Aristóteles, Averroes produziu 3 tipos de comentário. O comentário médio, ou paráfrases livres do texto, epítomes, ou simples compêndios, sem nenhuma ligação estreita com o texto, o grande comentário relativo à física, ao De Anima, né, sobre a alma, ao De Cello, aos analíticos primeiros, onde o texto de Aristóteles é reproduzido por inteiro e comentado parágrafo por parágrafo, né? Então a gente tem esse último tipo de comentário como sendo, né, o grande comentário, que é aquele comentário com o qual a gente está mais ou menos acostumado, né? A gente tem um texto de um autor seguido dos comentários do comentador que se propôs a comentar a obra, né? E a gente também tem comentário médio, né, ou paráfrases livres do texto, né? Então assim, citações de maneira não tão sistemática, né, como um comentário tradicional, né, como a gente já está acostumado a ver. E ele fala aqui em epítomes ou simples compêndios sem ligação estreita com o texto, né? Então compêndios sobre a doutrina daquele autor que está sendo comentado. E ele fala aqui que essa obra, né, falando do grande comentário, essa obra foi elaborada em polêmica com as falsas interpretações de Aristóteles, sobretudo a de Avicena, em virtude do imenso apreço que ele tinha pelo Estagirita. E aí o Averroes escreve o seguinte: nenhum daqueles que o seguiram até os nossos dias, isto é, durante 1500 anos, conseguiu acrescentar àquilo que ele disse nada que seja digno de nota. É algo verdadeiramente digno de maravilhamento que tudo isso seja encontrado em um só homem. E Dante fará eco a essa difundida opinião ao dizer que Aristóteles é o mestre daqueles que sabem. Então o que acontece, né? Ele faz esses comentários ao Aristóteles justamente na intenção de tirar, de roubar o espaço, de preencher o espaço das interpretações de Aristóteles que estavam em voga, né? Segundo ele, as interpretações que estavam rolando do Aristóteles não eram boas, não eram corretas, não estavam de acordo com o que o Aristóteles pensava, e o Averroes vem então para trazer a verdadeira interpretação. E aí percebam que
percebam a forma como ele coloca, né? Nenhum daqueles que o seguiram, né, que seguiram Aristóteles, até os nossos dias, isto é, durante 1500 anos, lembrando que ele nasceu em 1126, conseguiu acrescentar àquilo que o Aristóteles disse nada que seja digno de nota, né? Então nenhum comentador do Aristóteles realmente serviu para alguma coisa, pelo menos não dos que ele conhecia. É algo verdadeiramente digno de maravilhamento que tudo isso seja encontrado em um só homem, né, no Aristóteles. Então a gente consegue ver aí qual que era a visão que o Averroes tinha do Aristóteles, né? Certamente de um grande mestre, de uma grande inteligência, e enfim, que aborda vários assuntos e com uma genialidade muito grande, né? Como ele diz aqui, é digno de maravilhamento que tudo isso seja encontrado em um só homem, né? Toda essa capacidade de articulação do pensamento, das doutrinas, enfim, e todos os âmbitos do pensamento nos quais o Aristóteles decidiu trabalhar. E ele diz aqui que os medievais só conheceram e discutiram o grande comentário. Então, parece que eles só conheceram essa obra do Averroes. Mas Averroes escrevera outras obras, entre as quais, precisamente, o Tratado Decisivo sobre a Concordância entre Filosofia e Religião, além de a conjunção entre intelecto material e intelecto separado, e também a eternidade do mundo. Inicialmente protegido pelos soberanos e depois exilado por ter sido considerado incrédulo, morreu em Marrocos em 1198. Né? Então parece que essa ênfase que ele estava dando, como eu já mencionei no começo, né, de passagem, parece que essa ênfase que ele dá para o lado da razão em detrimento, né, da doutrina dos teólogos, né, que vai ser muito criticado por ele, parece que então ele foi exilado por ter sido considerado incrédulo, né, infiel, enfim, alguma coisa nesse sentido, e morreu em Marrocos em 1198. Então, esses foram alguns dados biográficos e questões sobre a obra dele. E aí, logo em seguida, então, ele entra na questão do primado da filosofia e da eternidade do mundo, uma coisa de cada vez. Persuadido de que a verdadeira filosofia é a de Aristóteles, como a gente já viu, enfim, ele acabou de traçar vários elogios a ele, Averroes procurou captar o seu pensamento autêntico por meio do comentário escrupuloso, apresentando assim a exposição de uma filosofia que fosse não apenas independente da teologia e da religião, mas também sede privilegiada da verdade. E aí ele escreve um negócio que também expressa essa admiração, né? A doutrina de Aristóteles coincide com a suprema verdade. E esta é a razão pela qual Averroes considera justo pensar que Aristóteles foi criado e nos foi dado pela divina providência, para que pudéssemos conhecer tudo o que é cognoscível. Então ele decide fazer esses comentários para expor a doutrina do Aristóteles, justamente porque ele considera que aquela doutrina é o ápice que a humanidade já alcançou. É o ponto mais alto que a humanidade já alcançou em termos de pensamento, de filosofia, de teoria. E como ele coloca aqui, né, ele viu Aristóteles de uma maneira tão grandiosa que ele diz aqui que foi a divina providência que colocou Aristóteles ali no caminho para que as pessoas pudessem conhecer a sua doutrina e assim conhecer o mundo, enfim, conhecer a doutrina da religião, enfim, a gente vai entrar nesse assunto depois. Defendendo-se da acusação de ser incrédulo, destaca com vivacidade que as divergências de opinião dos filósofos e teólogos devem ser creditadas mais a diferenças de interpretação do que a uma efetiva diversidade de princípios essenciais, que fossem negados por uns e defendidos por outros. Então parece que quando os filósofos e os teólogos discordam de alguma coisa, segundo o Averroes, na verdade o que está acontecendo é que eles comungam dos mesmos princípios, né, partem do mesmo ponto, mas a partir daí a coisa se desenrola de uma maneira um pouco diferente. Né? Na verdade, é uma questão de interpretação que ele diz aqui, né? Diferenças de interpretação, mas os princípios, né, que estão sendo seguidos, que estão sendo buscados, que estão sendo considerados são os mesmos. E nessas divergências é preciso estar ao lado dos filósofos. Né? Na divergência entre os teólogos e os filósofos é preciso estar no lado dos filósofos. Pois estes, servindo-se da razão, nada mais fazem do que se ater ao direito tutelado pela própria religião. Se é verdade que a filosofia e a religião ensinam a verdade, então não pode haver desacordo substancial entre elas. Então não pode haver desacordo entre essas duas doutrinas, mas a gente deve ficar mais do lado da filosofia, né, do discurso filosófico. Porque, como ele diz aqui, eles se servem da razão, nada mais fazem do que se ater ao direito tutelado pela própria religião.
né? E vamos continuar lendo aqui e a gente vai explicando. Em caso de contrastes, é preciso interpretar o texto religioso no sentido exigido pela razão, porque a verdade é uma só, a da filosofia. Então, quando aparecem realmente divergências, a razão ela deve iluminar o texto da Escritura, né, o texto do Alcorão. Então, se a razão chega a uma conclusão e a religião a outra, na verdade a gente tem de pegar e interpretar aquela aparente verdade na religião, que é contraditória à verdade da razão, segundo a própria razão. Então a razão ela tem esse papel de interpretar da maneira correta e de indicar quais são as vias pelas quais se deve interpretar o texto sagrado. Coisa que a gente já viu, enfim, a gente já viu invertida, né, em vários autores, em vários momentos. Né? Geralmente o texto sagrado ele tem a prioridade. Apesar de, claro, a razão ela ser usada para você interpretar e se debruçar sobre aquilo. Então, em caso de contrastes, é preciso interpretar o texto religioso no sentido exigido pela razão, porque a verdade é uma só, que é a da filosofia. Não existe, portanto, uma dupla verdade. Existe apenas a verdade da razão. E as verdades expostas no Corão são símbolos imperfeitos que devem ser interpretados e propostos à mentalidade dos simples e ignorantes, da verdade única que a filosofia enucleia e sistematiza. Então, o que ele está dizendo aqui, né? As verdades que estão expressas no Corão, né? O que está no Corão expresso como verdade, na verdade são símbolos imperfeitos, né? São manifestações imperfeitas, simplificadas, resumidas, deficientes, da verdade total, da verdade suprema, que é a verdade da filosofia. Né? A verdade da filosofia está ali refletida no Corão, simbolicamente, para que as pessoas comuns, né, as pessoas ignorantes, né, simples e ignorantes, possam captar essa verdade. Porque, de fato, vocês devem imaginar que se você virar para uma pessoa que não tem nenhuma familiaridade com filosofia e começar falando do bem, da verdade, do ser e esse tipo de coisa, a pessoa provavelmente vai ficar um pouco perdida. Então a verdade da filosofia, ela parece que não se dá muito bem com a mentalidade das pessoas mais simples e mais ignorantes, né? Menos estudadas no âmbito da filosofia. Então esse tipo de discussão, esse tipo de verdade, está reservado aos filósofos. Agora, essas verdades também estão expressas no Alcorão de maneira simbólica, né? De maneira imperfeita, como ele diz aqui. Né? São símbolos imperfeitos. No Corão há símbolos imperfeitos dessa verdade suprema da filosofia. Então, percebam, né? E aí, como é que então a gente compreende esses símbolos? Como é que a gente compreende essa mensagem que está oculta no Corão? Como é que a gente descobre qual é a verdadeira mensagem que está por trás desses símbolos imperfeitos do Corão? É com a filosofia. Né? Então a filosofia ela serve justamente para ultrapassar esses símbolos, né? E entender o que está por trás daquilo ali. Né? Se o Corão é um símbolo imperfeito, né, a gente poderia perguntar, né, é um símbolo imperfeito de quê? Né? É um símbolo de quê? E, bom, isso quem vai dizer, né, quem vai dar a direção para o entendimento desses símbolos imperfeitos e deficientes é a filosofia, é a razão humana, como a gente já viu aqui, baseada principalmente em Aristóteles, né, que é o grande herói do Averroes. E, então, essa foi a posição do Averroes acerca da relação entre fé e razão. Né? A gente vê que a razão ela tem uma primazia justamente porque ela explica as verdades da fé, que na verdade não são distintas. Né? A verdade da fé e a verdade da razão, na verdade, são uma verdade. A verdade não é dupla, é una. Mas o que está expresso no texto sagrado é mais imperfeito. Né? É apenas um reflexo, uma imagem dessa verdade total da filosofia. E depois, então, de ter considerado essas relações entre filosofia e fé, ele vai falar um pouco sobre a questão da eternidade do mundo, né, e sobre os motores dos céus. Vamos ler aqui o que ele vai falar. Além dessa tese fundamental, em claro contraste com o concordismo de Avicena, Averroes destaca com Aristóteles que o motor supremo e os motores dos céus, sendo inteligências que refletem sobre si mesmas, pensando-se, movem necessariamente não como causas eficientes, mas sim como causas finais, isto é, como aquele bem ou perfeição ao qual cada céu aspira com seu movimento. Então, né, os motores das esferas celestes, né, a gente já falou um pouco disso na Avicena. Né? Várias inteligências vão derivando de Deus e cada uma dessas inteligências é responsável por uma esfera
do reino celeste, não sei porque eu ia falar reino, mas do mundo supralunar, né, do mundo dos planetas, né, nessa dimensão da realidade que está acima da Lua, né, que são as estrelas, os planetas, e, enfim, e incluindo a própria Lua. E ele fala aqui que os motores supremos, né, e os motores do céu, quer dizer, o motor supremo e os motores dos céus, sendo inteligências que refletem sobre si mesmas pensando-se, movem necessariamente não como causas eficientes, mas sim como causas finais. Então, essas inteligências, elas movem os céus não como algo que atua sobre aquilo de modo a engendrar o movimento, mas né, como algo que, digamos assim, empurra, né, dá um empurrãozinho e faz com que o movimento aconteça, mas como uma causa final, né, ou seja, como um ponto de chegada, por assim dizer, né, uma finalidade que atrai aquilo para si, né. Então, os planetas, né, as órbitas, né, os céus, como ele diz aqui, eles aspiram, né, eles buscam essa causa, né, justamente porque ela não é uma causa eficiente, né, ela não está antes do movimento, por assim dizer, né, ela está depois, como algo que atrai, né, como justamente um bem, né, como algo que a gente deseja, né, como é que funciona o desejo, né. Existe alguma coisa que eu desejo, por exemplo, esse copo d'água, ele está aqui na minha frente, eu estou com sede, e eu sinto desejo por esse copo, né, pela água que está nesse copo, e por causa do desejo que eu sinto, eu me movo em direção a esse copo, pego a água e a bebo. O copo da água, né, a água mais especificamente, ela foi responsável pelo meu movimento, mas não foi responsável pelo meu movimento como uma causa eficiente, né? E ela não se moveu e, digamos assim, me puxou para ela, né? E me direcionou para ela como algo anterior, né? Ela, de maneira imóvel, me moveu em direção a ela, né? Eu fui movido sem ela nem se mover, né? Justamente como uma causa final do meu movimento, né? Então, a analogia aqui é a seguinte, né? As inteligências é como se fossem os copos, né? O copo, e é como se eu fosse, né, o planeta, né? Os céus, que estão se movendo justamente em direção à inteligência, né? Então, a inteligência, essas inteligências, esses motores, eles são causas finais, não são bens, são perfeições às quais os céus aspiram. Assim, a relação entre o motor supremo e os motores intermediários não é relação de eficiência, como queria Avicena, mas sim uma relação de finalidade. O movimento que assegura a unidade para todo o universo é o movimento do primeiro motor, sendo, portanto, eterno e de natureza final, não de natureza eficiente. Como, enfim, eu acabei de dizer. Mas é interessante a gente salientar aqui que agora a última nota que ele colocou aqui é a de eternidade. Então, um movimento que é eterno, né, que está sempre buscando, né, o seu próprio fim. Mas vejam bem, não é algo que acaba, né, é um movimento eterno, de natureza final, não eficiente. A tese da eternidade do mundo e do caráter necessário do movimento do primeiro motor inscreve-se na própria concepção aristotélica de Deus como pensamento de pensamento e, portanto, como atividade necessária e eterna. Né? Então, a gente já falou disso no vídeo da Avicena e também no vídeo de Aristóteles, mas o motor imóvel, né, o primeiro motor para Aristóteles, ele é justamente pensamento de pensamento. Uma vez que ele é uma inteligência, ele é algo que pensa, ele precisa pensar algo. E justamente porque ele é a maior coisa que há, convém que ele pense a si mesmo. Né? Faz sentido que ele pense a si mesmo, já que ele é a coisa mais elevada que se pode conceber, que há no mundo, pelo menos. Então, ele é pensamento de pensamento. Né? Ele é pensamento e pensa a si próprio. Então, ele é o pensamento do seu próprio pensamento. E, bom, nisso, então, também ele segue Aristóteles. E, bom, tendo falado, então, das relações entre fé e razão no pensamento do Averroes e indo para a questão dos motores, da eternidade do mundo, etc., agora a gente vai falar sobre a unicidade do intelecto humano. Isso aqui vai tomar praticamente o resto do vídeo inteiro. Né? Basicamente, o resto do vídeo inteiro. Bom, vamos seguir lendo aqui e a gente vai explicando. Além do primado da filosofia e da eternidade do mundo, a terceira tese de Averroes, discutida pelos medievais, foi relativa à unicidade do intelecto possível,
o único do qual é predicável a imortalidade. Tanto que Averroes nega a imortalidade individual. Então vamos lá, a gente viu que no Avicena existe a ideia de que nos homens individuais há intelectos possíveis, né, que podem receber as formas inteligíveis, né, que potencialmente têm aquelas formas inteligíveis em si, e o que opera essa atualização das formas no intelecto é o intelecto agente, que é um para toda a humanidade. O intelecto agente ele é apenas um e atua sobre cada um dos intelectos possíveis, fazendo com que a gente tenha, fazendo com que o processo de movimento todo seja atualizado. Eu expliquei esse processo com muito mais detalhe no vídeo do Avicena e no vídeo do Aristóteles sobre o conhecimento. Então vocês podem voltar aí para dar uma olhada caso vocês não conheçam ainda essa discussão acerca do intelecto agente no Aristóteles. Mas então, o Avicena então vai considerar que o intelecto agente ele é algo separado de nós e é único para toda a espécie humana. E o que o Averroes vai dizer aqui é que não apenas o intelecto agente é único para toda a espécie humana, mas também o intelecto possível é único para a espécie humana. Né? E a gente vai explicar o que tem de individualidade nessa coisa toda. Mas vamos seguir lendo aqui. Então, o intelecto possível, né, o intelecto potencial, ele é único também. Com efeito, o intelecto possível, pelo qual conhecemos e formulamos noções e princípios universais, não pode ser individual. Isto é, não pode ser forma do corpo, porque, e aí ele vai começar a falar algumas razões. Porque, nesse caso, não poderia estar disponível as formas inteligíveis de caráter universal. Né? Então, parece que ele está colocando aí, está salientando aí essa discrepância de natureza. Né? Quer dizer, se ele fosse individual, não poderia estar disponível as formas inteligíveis de caráter universal. Né? Então, como é que o universal vai se relacionar com o individual nesse sentido? Né? Parece que o intelecto possível ele também teria de ter uma certa generalidade para poder dialogar, né? Para poder receber o universal em si. Então, nesse caso, ele não poderia estar disponível às formas inteligíveis que são de caráter universal, uma vez que ele próprio é individual. Por isso, falando do intelecto, Aristóteles diz que ele é separado, simples, impassível e inalterável. Né? Aqui, no caso, a interpretação do Averroes, do Aristóteles, né? que o Averroes faz do Aristóteles. Então, o intelecto ele é separado, ele é simples, ele é impassível e inalterável. Né? Então, ele está colocando aqui também um intelecto passivo como sendo separado das nossas inteligências. Né? Ele não reside aqui em mim, nem em você, nem em qualquer outro lugar. Né? Ele é único e está fora de nós. Né? Tanto o intelecto agente como o intelecto passivo. Se ele fosse individual, o intelecto seria individualizado pela matéria, a qual é o princípio da individualização, e então seria incapaz de alcançar o universal e, portanto, o saber. Né? Então, olha que interessante. Né? Qual que é o papel da matéria na constituição dos entes? Né? A gente já viu isso várias vezes. Né? Que nos entes materiais, né, segundo o ilemorfismo, né, a forma ela dá o aspecto universal daquele ente, né, o que permite que ele tenha algo em comum, por assim dizer, com os outros entes. E a matéria é justamente o que o especifica. Né? Ou melhor, especifica não é uma palavra certa. É o que o determina enquanto um ente singular. Né? É o princípio de singularização, né? De individualização. A matéria justamente é o que me torna eu, né? Que sou distinto de você, que é distinto de outra pessoa, sabe? De alguém da sua família, dos seus amigos. Né? Todos nós temos a forma do homem. Né? Temos a forma humana, mas diferimos na matéria. Né? Se não houvesse matéria, apenas haveria a forma, né? Que por si mesma não teria nenhuma quantidade, né? Não variaria, né? Não haveria múltiplas formas dessa forma, né? Múltiplos indivíduos dessa forma. Né? A forma estaria pura. O que permite que haja vários indivíduos correspondentes a essa forma é justamente a matéria, né? Que é informada, né? Que recebe a forma. Então, se ele fosse individual, ele seria individualizado pela matéria. Né? Então, se a gente disser que o intelecto passivo ele é individual, a gente teria de dizer que ele é material.
o que geralmente, por si mesmo, não é uma ideia que as pessoas provavelmente estariam muito dispostas a aceitar, considerando que a gente está falando, enfim, de pessoas que acreditavam de maneira geral na imortalidade da alma. Os filósofos desse período acreditavam nisso, na imortalidade da alma, na imaterialidade do intelecto, etc, etc. Né? E como ele próprio diz aqui, né, o Aristóteles diz que ele é separado, o intelecto, né, separado, simples, impassível e inalterável. Coisas que não parecem corresponder a uma realidade material. Né? Uma realidade material, ela não é simples. Ela é complexa, ela é composta, ela pode ser divisível em partes, ela tem partes, potenciais, enfim. Também não é impassível, né? Ela pode sofrer alterações. Né? Inalterável também, né? Ela pode sofrer ações, né? Algo pode agir sobre ela. E assim como algo pode agir sobre ela, ela pode ser alterada por essa ação. Então, não é o caso do intelecto. Né? Como Aristóteles diz, né? Como, aliás, o Averroes diz, puxando isso do Aristóteles. Né? Então, toda essa descrição que Aristóteles dá, né? Separado, simples, impassível e inalterável, separado não, mas o simples, impassível e inalterável, isso não condiz com uma realidade que é material. E, como eu disse também, né, a tendência era que não se considerasse o intelecto como algo material mesmo. Só que, então beleza, então a gente sabe que o intelecto não é material. Só que se ele não é material, ele também não pode ser individual. Né, porque individual é justamente aquilo que tem matéria além da sua forma. A matéria é a dimensão do ente que permite que ele seja singular, né? Não seja o universal. Então, nesse sentido, ele não pode ser individual, uma vez que ele é imaterial. Né? Então, ele seria incapaz de alcançar o universal e, portanto, o saber. Né? Se ele fosse material, ele não conseguiria alcançar o universal, né? O saber. Porque o nosso conhecimento, o conhecimento humano, ele é universal. Como eu já mencionei em alguns vídeos, né, acho que o último vídeo em que eu falei disso foi o vídeo dos universais, da querela dos universais, o conhecimento que a gente tem, ele é universal. Se vocês pararem um pouco para pensar nisso, vocês vão perceber. Né? Eu usei um exemplo de um professor meu que fala muito do coração. Então, cardiologista, né, um aspirante a cardiologista, ele chega na faculdade, começa a estudar vários corações, analisar os corações, compreender a anatomia deles, e aquele conhecimento que ele extrai daquele coração, ele não pretende aplicar de novo aquele mesmo coração. Né? Não necessariamente. Mas ele pretende, a partir daqueles corações que ele observar, né, numa multiplicidade de indivíduos, ele pretende extrair dali um conhecimento que é universal para poder aplicar aos diversos corações no cotidiano dele enquanto profissional de medicina, né, de cardiologia, não sei se é esse o nome. Acredito que seja, né, cardiologia. Então o conhecimento humano, ele é universal. Quando a gente desconhece alguma coisa, eu conheço uma árvore, eu sei o que é uma árvore, significa justamente que eu alcancei o universal de árvore a partir das árvores com as quais eu fui me deparando, né, ao longo da minha vida. Né? E o universal, diferente dos particulares, ele não é material. Você não vê o universal por aqui, você não pega no universal. Né? Aquilo que tem matéria é justamente aquilo que é individual. E o universal, ele não é individual. Né? Ele é universal. Então, ele não é, portanto, material. Então, sendo imaterial, ele não pode ser particular, não pode ser individualizado em cada indivíduo, porque isso, como eu já disse várias vezes, implicaria matéria envolvida no intelecto, e como eu já falei, enfim, agora acabaram os motivos, né? Esses foram os motivos que o Reale apresentou aqui, de por que isso não faria sentido. Mas então, como é que o homem individual conhece? E em que sentido o conhecimento pode ser considerado individual? É porque, de fato, a gente tem a experiência de eu conhecer uma coisa, você conhecer outras, né? Minha mãe conheceu uma outra coisa diferente. A gente tem a experiência de conhecer coisas distintas. Né? O que eu conheço, às vezes, é diferente do que você conhece. Né? Por que isso acontece? E ele começa uma descrição um pouco maior. O intelecto possível, enquanto tal, conhece passando da potência ao ato. Né? Então ele conhece potencialmente, justamente por isso que ele é um intelecto possível, potencial, conhece passando da potência ao ato. Né? Então, quando ele deixa de ser potencial, né, ele é atualizado, ele passa a conhecer. Para tanto, ele necessita do intelecto ativo, ou inteligência divina.
que, sendo em ato, pode desenvolver tal ação. Né? Então é necessário o intelecto ativo, né, separado, né, distinto do intelecto passivo, que possa justamente atualizar esse intelecto passivo gerando conhecimento. Então o intelecto ativo ele atua sobre o intelecto possível, de modo que dali saia o conhecimento das coisas. De modo que assim se complete o processo do conhecer. Assim como... Aí ele faz uma comparação, né? Escreve Averroes. Assim como a luz faz com que a cor em potência passe a ser cor em ato, de modo que possa mover nossa vista, do mesmo modo o intelecto agente faz com que os conceitos inteligíveis em potência passem a ser conceitos em ato, de modo que o intelecto material os receba. Então, olha que interessante. Assim como a luz faz com que a cor em potência passe a ser cor em ato. Então, vamos entender essa analogia. A luz, né, se eu apagar isso aqui tudo, vai estar tudo escuro. Eu não vou ver nada. Você pode fechar o olho aí e perceber isso. Né? Você não vai ver nada. E por que isso acontece? Porque a luz não está incidindo sobre os objetos. Né? Esse é o intelecto passivo. Né? Se você fechar o olho, você vai conseguir ter uma imagem, digamos assim, de o que é um intelecto passivo. Né? Aliás, fechar os olhos não é uma boa ideia. Acho que apagar a luz seria mais interessante. Você não vai ver nada, mas os objetos vão estar ali. Mas eles não vão estar revelados ainda. É esse que é o ponto. Então, uma sala toda escura, com vários objetos, porém toda escura, onde você não consegue ver esses objetos, é o intelecto passivo ainda não atualizado. É um intelecto ainda puramente potencial. E a luz, quando ela incide sobre os objetos, você acende a luz e a luz reflete em todos os objetos que estão à sua volta, as cores, né, elas passam a existir em ato. Aquelas cores existiam em potência, elas não estavam atualizadas, estavam obscurecidas. Nela era tudo preto. Mas uma coisa era potencialmente verde, outra coisa era potencialmente azul, outra coisa era potencialmente vermelho. Uma vez que a luz apareceu e incidiu sobre aquilo, as cores se atualizaram, as cores vieram à tona. E ele vai dizer que isso é um processo análogo ao que acontece com o nosso intelecto passivo. Aliás, sobre a ação do intelecto agente sobre o intelecto paciente. Assim como a luz faz com que a cor em potência passe a ser cor em ato, de modo que possa mover nossa vista, do mesmo modo, o intelecto agente faz com que os conceitos inteligíveis em potência passem a ser conhecidos em ato, de modo que o intelecto material os receba. Então, é como se a gente tivesse esses conceitos mortos, digamos assim, esses conceitos puramente potenciais na nossa mente, no nosso intelecto. Apenas a possibilidade de conhecimento dos universais. Né? E o intelecto ativo, como uma luz, ele age e ilumina nosso intelecto, dando vida, né? Trazendo à tona esses objetos, esses conceitos universais que já estavam contidos lá em potência. E ele vai fazer uma observação interessante, que aí vai começar a entrar nesse ponto que eu mencionei no começo, de por que a gente tem a impressão de que o conhecimento é individual. Né? Porque eu sei uma coisa, você não sabe, você sabe outra, enfim. O intelecto agente, porém, não atua diretamente sobre o intelecto possível, mas sim sobre a fantasia ou imaginação, que, sendo sensível, contém os universais somente em forma potencial. É essa imaginação sensível sobre a qual atua o intelecto divino, que, sendo individual, dá a sensação de que o conhecimento seja individual. Então, vamos lá. O intelecto agente, na verdade, ele vai resumir depois com bastante, enfim, de uma maneira bastante sintética. Mas vamos lá. Eu estava dizendo que o intelecto agente estava agindo sobre o intelecto possível. Só que isso não é exatamente o caso. Percebam aqui. O intelecto agente, ele não age diretamente sobre o intelecto possível, mas ele age sobre a fantasia ou imaginação. Esta que é minha, que é tua, que é individualizada, particular em cada indivíduo. Atua sobre a fantasia ou imaginação, que, sendo sensível, contém os universais somente de forma potencial. Então, a minha imaginação, né, a minha fantasia, a tua fantasia, elas contêm em potência os universais. E aí o intelecto agente, ele atua sobre a imaginação. Diretamente ele atua justamente sobre essa faculdade nossa que é sensível ainda.
né? E nessa faculdade sensível existem em potência os conceitos universais. Essa imaginação sensível sobre a qual atua o intelecto divino, que sendo individual dá a sensação de que o conhecimento seja individual. Então, se existe uma diversidade, né, eu conheço uma coisa, você conhece outra, se a gente tem essa impressão de que o conhecimento é individualizado, é porque essa dimensão do conhecimento, né, essa faculdade nossa, ela é individual, mas só essa faculdade nossa. Apenas isso, apenas essa parte material do conhecimento, né, apenas a fantasia. Na verdade, a fantasia, né, ela é apenas um continente potencial dos universais, que, porém, transformados em ato pela luz do intelecto divino, como a gente já falou, a analogia da luz, só podem ser recebidos pelo intelecto possível, que se torna atual e que em si mesmo é espiritual, e, portanto, separado, único, não misturado à matéria e, deste modo, supra-individual. Então, vamos lá. O que acontece, então? O intelecto possível, qual o papel do intelecto possível aí? Porque o intelecto agente ele age sobre a fantasia, né? Sobre a nossa imaginação sensível. E dali ele atualiza, né? Ele pega aqueles conceitos universais que estão em potência e atualiza, né? E traz ao ato. E o intelecto possível, o intelecto potencial, ele recebe essas formas, né? Esses universais, esses conceitos universais. E, enfim, é assim que se dá a dinâmica, né? E esse processo que eu acabei de descrever, ele se dá justamente por meio do intelecto agente. Então só podem ser recebidos pelo intelecto possível, que se torna atual e que em si mesmo é espiritual e, portanto, separado, único, não misturado à matéria e deste modo supra-individual. Então o intelecto possível ele está fora da minha inteligência, né? Nem o intelecto agente nem o intelecto possível estão aqui. Estes dois estão fora, são exteriores à minha inteligência e são únicos para toda a humanidade. Agora, o que há de individual em mim é unicamente a parte que é realmente material, né? Essa dimensão sensível do nosso conhecimento, que é a fantasia ou imaginação. Assim, além do intelecto divino, que é único, também o intelecto possível é único para todos os homens, que a ele se ligam provisoriamente por meio da fantasia ou da imaginação, onde os universais estão contidos em forma potencial. Então, os universais estão contidos em potencial na fantasia ou imaginação. E é justamente essa faculdade que vai permitir que a gente tenha um contato com o intelecto divino. É justamente essa parte nossa que vai ser atualizada, né, que vai ser pega pelo intelecto agente e vai fazer sair dali algo que vai nos conectar, né, provisoriamente, né, enquanto há um ato de conhecimento, a essas realidades superiores, né, ao intelecto divino, o intelecto possível. Desse modo, o ato de entender é do homem individual, uma vez que está ligado à fantasia ou à imaginação sensível. Mas, ao mesmo tempo, é supra-individual, visto que o universal em ato não pode ser contido pelo indivíduo em particular, por sua natureza desproporcional ao caráter superindividual do universal. Então, olha que interessante. Existe uma dimensão individual no conhecimento e existe uma dimensão supra-individual do conhecimento. Essas duas dimensões elas coexistem no mesmo ato de conhecer. Como ele diz aqui, né, o ato de entender é do homem individual, porque ele está ligado à fantasia ou à imaginação sensível. Então, é a partir da imaginação sensível de cada um de nós que o intelecto agente vai atuar sobre nós e vai fazer essa ponte, né, entre nós e o intelecto passivo e o intelecto ativo. É através do intelecto ativo atuando sobre essa parte da nossa alma que o conhecimento acontece. Então, existe um elemento de individualidade porque isso depende da minha imaginação sensível, e da tua imaginação sensível e de cada uma das pessoas. Agora, ao mesmo tempo, o conhecimento o ato de entender, né, é supra-individual, visto que o universal em ato não pode ser contido pelo indivíduo em particular. Então, o que contém o universal, na verdade, não sou eu, nem é você. É justamente esse intelecto geral, esse intelecto que é comum a todos. O universal, é como se a gente desse os materiais para que o intelecto agente fabricasse esse universal e, digamos assim, depositasse, né, e fizesse emergir no intelecto possível. E isso já se dá fora da nossa individualidade.
Então tem um aspecto individual e tem um aspecto superindividual do ato do conhecimento. Então eu vou ler uma caixinha que tem aqui do intelecto possível e intelecto agente, que é basicamente um resuminho do que eu falei agora. Averroes reformula a teoria aristotélica da inteligência divina e da inteligência humana de modo original e paradoxal. A única inteligência ativa seria a de Deus. A inteligência humana é apenas potencial, ou seja, tem necessidade da inteligência divina para passar da potência ao ato, mas também ela é única para toda a humanidade. Então o intelecto possível ele é considerado o intelecto humano, só que não é o intelecto de um homem em particular, do meu, do teu, de outrem. É o intelecto da humanidade. E o que há de individual, como eu já disse, é a imaginação sensível. E aí o Reale ele entra num ponto interessante aqui, que ele fala um pouco, ele explica um pouco sobre a motivação do Averroes ao levantar essas questões e colocar a coisa desse modo. No fundo, com essa tese, Averroes pretende salvaguardar o saber, que não perece com o indivíduo porque é patrimônio de toda a humanidade. E o arquivo onde esses resultados se conservam em benefício de toda a humanidade é o chamado intelecto possível, superior à capacidade do indivíduo e, portanto, independente. Então, e ele segue aqui, é uma espécie de mundo feito de ideias, de criações humanas que transcendem o indivíduo e a ele sobrevivem, tendo em vista outras conquistas com as quais cresce a concretização do intelecto possível. Então, olha que interessante, Parece que a preocupação dele aqui, como ele diz aqui, parece que ele pretende salvaguardar o saber, que não perece com o indivíduo porque é patrimônio de toda a humanidade. Então, quando o indivíduo ele alcança alguma coisa, alcança alguma verdade, isso agora pertence a toda a humanidade. A toda a humanidade. Então, parece que é um processo, como ele diz aqui, é um patrimônio. Parece que ele entende realmente o conhecimento como um patrimônio e transporta isso para um plano metafísico. Então, o processo de conhecimento, no fundo, é um processo de patrimonização, é um tombamento das verdades que o ser humano encontra. E assim o intelecto possível ele vai se tornando mais forte, mais robusto ao longo do tempo. Ele é como uma espécie de mundo feito de ideias, de criações humanas que transcendem o indivíduo e a ele sobrevivem. Então, há descobertas, há verdades que são alcançadas que estão para além de todos os indivíduos, apesar de ser conquistada, de certo modo, pelos indivíduos, através da imaginação sensível deles, que é atualizada pelo intelecto atual e depositada no intelecto potencial. E percebam como isso lembra muito e se relaciona muito bem com o que ele falou de Aristóteles. Porque ele falou que em 1500 anos nenhum intérprete, nenhum comentador de Aristóteles conseguiu acrescentar uma vírgula relevante. Ele falou alguma coisa assim. E percebam como isso está em bastante consonância com o que ele colocou aqui agora. Porque, na prática, o que Aristóteles alcançou, agora já é de toda a humanidade. Está num plano que aquilo já foi alcançado. Resta a gente retomar isso e, enfim, falar sobre isso, explicitar isso. Mas o conhecimento que o Aristóteles alcançou, para além dos indivíduos, permaneceu. Porque muitos entenderam errado o Aristóteles, pelo que o próprio Averroes fala, ele entende que os outros entenderam o Aristóteles errado, e só ele entendeu certo. Então, assim, apesar de ninguém ter entendido, de todo mundo ter entendido errado e ter pregado a coisa errada até agora, o conhecimento do Aristóteles permaneceu. Então, o conhecimento aristotélico alcançado pelo Aristóteles permanece, apesar dos indivíduos. Exatamente o que ele diz aqui. Superior à capacidade do indivíduo e, portanto, independente deles. O conhecimento alcançado pelo Aristóteles permaneceu na história da humanidade, independente dos indivíduos que o pregaram, porque todo mundo, como o Averroes diz, todo mundo entendeu errado. Todo mundo entendeu errado, muitos rejeitaram, muitos foram mais neoplatônicos do que aristotélicos. Enfim, o Aristóteles por muito tempo foi muito ignorado. Ou entendido errado mesmo, misturado ali com o neoplatonismo e tal. Então, apesar disso, apesar dos indivíduos, apesar do ato de cada um dos indivíduos, o conhecimento de Aristóteles ele segue no intelecto potencial. E ele fala que com essas conquistas do conhecimento, cresce a concretização do intelecto possível, até a sua completa concretização,
com a qual se concluirá a história da humanidade. Então, olha que interessante, né? Tem uma certa escatologia envolvida aí, né? Uma teoria da história aí no meio, né? O intelecto possível, ele vai estar sendo alimentado, a gente está descobrindo as coisas, e estamos depositando nele, estamos atualizando essas coisas nele. Aliás, é o intelecto a gente que está atualizando, mas a gente está dando material para que isso aconteça, e esse processo está sendo construído e aumentado, incrementado e ficando mais robusto, até que vai chegar um momento em que vai haver uma completização, uma completa... Perdi a palavra aqui agora, mas haverá um preenchimento do intelecto passivo. Um preenchimento total, completo. Uma concretização do intelecto passivo, com a qual se concluirá a história da humanidade. Então a história vai ter um fim. A história vai ter um fim quando o intelecto passivo for plenamente realizado, concretizado. Alcançada essa meta, realizar-se-á então a perfeita união do intelecto possível, atualizado pelo saber, com o intelecto divino, que está sempre em ato. Então o intelecto humano, único possível, vai estar completamente unido ao intelecto em ato. Isso faz bastante sentido, porque como é que funciona o conhecimento no intelecto possível que a gente viu? O intelecto em ato, ele vai atualizando o intelecto possível. Né? Cada vez que atualiza, ele vai ficando, digamos assim, menos possível e mais atual. Né? Então, ele vai ficando mais em ato, mais em ato, mais em ato, cada vez menos possível, porque as potencialidades vão se atualizando e se tornando atuais, portanto deixam de ser possibilidades e passam a ser realidades efetivas. Ele vai deixando de ser potencial até o momento em que ele se torna plenamente atual. Né? Ele é todo preenchido. Né? Não há mais verdades que se encontrar. Né? E, portanto, há uma união do intelecto ativo com o intelecto passivo, que já não é mais potencial. Né? Então, existe no final essa união do intelecto possível atualizado pelo saber com o intelecto divino que está sempre em ato. Então, por um lado, o que está sempre em ato se une com aquele que agora é ato de maneira plena, e eles se tornam um. A atualização penosamente amadurecida do intelecto possível se fundirá então com a atualidade permanente do intelecto divino. Então, realmente, ele está dando a entender de que a coisa se tornará uma única coisa. O intelecto humano e o intelecto divino se absorverão um ao outro, talvez. Né? Talvez a gente possa dizer que o intelecto humano vai ser absorvido no divino, né? Vai passar a ser identificado pelo divino, uma vez que ele é todo ato, como o intelecto ativo é todo ato. E ele diz aqui que é esse o epílogo, ou união mística, de que falam as religiões. Então, essa é a união mística com Deus, de que as religiões o tempo todo falam. E parece que ela só se dá, né, segundo o Averroes, no final da história, quando todo o conhecimento já foi alcançado, novamente independente dos homens particulares, mas através deles, né, foi alcançado e foi depositado, foi atualizado nesse intelecto possível. Então, finalmente, haverá essa união e haverá essa experiência mística, né, essa união mística entre o intelecto humano e o intelecto divino. Bem, agora a gente vai para o item 4 aqui, que é o último a respeito do Averroes, onde o Reale fala um pouco sobre as consequências da unicidade do intelecto, enfim, consequências para a filosofia e um pouco da repercussão disso também. Interpretações que surgiram sobre essa doutrina do Averroes. Ele diz aqui que enquanto as teses relativas ao papel da filosofia no âmbito do saber e à eternidade do mundo seriam diversamente repensadas, né, enfim, então a filosofia no âmbito do saber, a gente sabe que ela vai ter uma tendência a estar subordinada à teologia no mundo cristão. A gente já falou disso algumas vezes. E, enfim, a questão da eternidade do mundo, obviamente, vai ser negada pelos filósofos cristãos, porque, enfim, na Bíblia, que é o livro sagrado dos cristãos, há a narrativa do Gênesis, que diz que o mundo foi criado. Então, tanto a eternidade do mundo como o papel da filosofia dentro do saber serão temas a ser repensados no futuro. Mas a tese que mais agitou os medievais foi a unicidade do intelecto possível. Né? Enfim, isso aí que a gente está falando. Né? Não apenas o intelecto agente é um, mas o intelecto possível é um também. Para toda a humanidade. Porque se encontrava em claro contraste com a fé na imortalidade pessoal, um dos dados de fundo da religião cristã, e não apenas desta. Então, é evidente que, uma vez que o que há de imaterial no homem é só o intelecto possível,
que na prática é separado de nós, homens individuais, acaba que com isso você anula, né, aniquila a imortalidade pessoal. Porque em mim, né, no Aldrin, homem particular, em tu, pessoa particular aí também, não existe nada de imaterial em mim e em ti. Né? O que existe é matéria. Né? O que existe é matéria, e o que mais tem de interessante aqui, o que de mais nobre tem na gente, é essa imaginação sensível, né? Que vai ser justamente, o que vai servir de ponte aí para o intelecto ativo, atualizar as formas, enfim, e depositar no intelecto possível, atualizá-las nele. Mas, ainda assim, é algo material, né? É algo que perece, né? Então, uma vez que a imortalidade, né, a parte que geralmente é tida como imaterial do homem, está fora do homem e é independente dos homens individuais, com isso simplesmente se joga no lixo a crença da imortalidade pessoal. Né? E o que há, portanto, é que o ser humano é mortal. Né? A alma do ser humano é mortal. Né? O ser humano ele não permanece depois que ele morre, não existe essa continuidade, porque a alma dele, a inteligência dele, que geralmente é tida como imaterial, é tida agora como separada dele. Então, portanto, o homem perece. Né? O homem não permanece após a morte. Nada dele permanece depois da morte. E isso vai contra alguns dados de fundo da religião cristã, assim como de outras religiões. Então, assim, é claro que isso vai gerar muita discussão. A gente até já falou aqui de alguns autores cristãos. Né? Existem alguns autores cristãos que negam a imortalidade da alma e dizem que a alma é tornada imortal por Deus, alguma coisa assim. Mas, no fundo, você tem algo de imortalidade, né? Independente de como você explique o modo como essa imortalidade se dá. Bom, mas ainda assim, é claro que essa doutrina do Averroes ela aniquila completamente a possibilidade da pessoa permanecer uma vez que o corpo dela perece. Né? Porque parece realmente que o que sobrou da pessoa é só o corpo. Né? É só a matéria. Né? E a imaginação sensível, que é o que mais interage com essa dimensão espiritual, inteligível, também é material. Então, como é que fica? Né? Se o intelecto possível não é parte da alma humana, mas está apenas temporariamente ligado a ela, né, no ato do conhecimento, então a imortalidade não cabe ao homem em particular, mas sim a essa atividade, a essa realidade, supraindividual. Então o intelecto possível, né, o intelecto potencial, passivo, ele sim é imortal. Ele diz aqui que Dante, que exalta Averroes como aquele que fez o grande comentário, também o estigmatiza como pertencentes às fileiras do que fazem a alma morta com o corpo. Então Dante aí, no final da Idade Média, é uma testemunha dessa posição do Averroes, né, de como se entendia essa posição do Averroes. E ele fala aqui, ora, essa doutrina se prestava a duas interpretações, uma de caráter ascético e outra de caráter materialista e hedonista. E aí, vamos lá, ele vai falar um pouco da interpretação ascética dessa situação toda. É verdade que a atividade vegetativo-sensitiva é típica da alma, forma do corpo, mas esta, no homem, tende a elevar-se e unir-se à inteligência. Então, a gente pode entender essa doutrina toda do Averroes como sendo uma forma de ascetismo, né? Como até sendo algo que espiritualiza o homem, de certa forma. Justamente porque no ato do conhecimento existe esse contato. Né? Então, o que há de sensível no homem, né, justamente a atividade vegetativa ou sensitiva, ela toca, né, aquilo que é espiritual. Né? Ela tende a elevar-se, tende a unir-se à inteligência justamente no ato do conhecimento. Então a gente pode enfocar é possível que se enfoque essa parte da doutrina do Averroes, né, que a gente olhe para essa doutrina por esse aspecto. Todavia, se essa interpretação ascético-mística era possível e talvez até fundada, né, realmente faz algum sentido, a interpretação que se difundiu, em consonância com o despertar da vida econômica e com a redescoberta da positividade terrena, foi a interpretação de cunho hedonista, né, de cunho materialista. E ele diz aqui, se tudo o que é individual se dissolve com a morte, e se o homem não é em última instância responsável por sua atividade espiritual, que é supraindividual, né, é o intelecto único que faz a atividade espiritual do homem, então a pregação sobre a morte e suas consequências relativas, sobretudo, à inutilidade do mundo,
perde o seu vigor, revelando-se pura ficção. Então, o discurso religioso, né, muitas vezes o discurso ascético, né, ele prega justamente uma inutilidade do mundo, né, um desapegar-se do mundo e ater-se às coisas espirituais. Né, essas são perenes, né, são duradouras, permanecem após a morte, enfim, e tem valor para além dela, né, para além da morte. Só que aí que tá, né, se o homem morre quando ele morre, né, se ele morre completamente no momento da morte dele, se ele não permanece depois da morte do corpo, todo esse discurso deixa de fazer sentido, porque o que há no homem é exclusivamente o corpo, né, e a atividade no homem que é espiritual não é exatamente do homem em particular, mas é da humanidade, né, é do intelecto possível compartilhado por toda a humanidade. Então você vê que no homem ele realmente perde a dimensão espiritual dele, né? E aí não deixa de fazer sentido a ideia de ascetismo, né? A ideia de que você deve abandonar o mundo, né? Buscar um desprezo pelas coisas materiais, porque agora elas passam a ser as únicas coisas que há. Não há para o homem nada além disso. O homem ele vai morrer junto do corpo, então não há por que desprezar os bens do corpo. Não há nada nele que vai permanecer, que deva ser conservado, que deva ser buscado, cultivado, aprimorado. Não há essa dimensão no homem, né, no homem individual. Então, deixa de ter sentido qualquer pregação, como ele diz aqui, né, acerca da inutilidade do mundo. Não é difícil perceber aí os germes primordiais e inequívocos da concepção materialista ou apenas naturalista da vida e do homem, que a redescoberta de alguns clássicos do pensamento antigo alimentavam. E ele diz aqui que na matéria tudo se transforma e se move eternamente, nascendo em outro lugar e em outro tempo, em ciclo perene, em relação ao qual o indivíduo é apenas presença transitória. Então, se o indivíduo simplesmente passa, não tem por que a gente ter preocupação com essas coisas espirituais, etc, etc, porque na prática elas não existem pra gente, né, homens individuais. Existem para o intelecto passivo, né, e aí é problema dele, ele que resolva a situação dele, mas pra gente, enfim, deixa de ter sentido esse desapego do mundo e essa busca por uma vivência mais espiritual, justamente porque nós não temos, nós mesmos, uma vivência espiritual, né, uma dimensão espiritual que possa ser objeto de vivência, né, que possa ser vivida. E, bom, então é basicamente isso, né? Então existem essas duas formas de se olhar para a doutrina do Averroes, mas, como o Reale acabou de dizer, vai prevalecer essa segunda interpretação, né? Essa interpretação de que a interpretação do Averroes tende ao materialismo do ponto de vista da antropologia, da concepção do homem. E isso certamente vai ter influência nos debates que se seguirão a partir da recepção das obras de Averroes no Ocidente, né? Haverá muitas coisas a serem criticadas pelos cristãos, aliás, no Ocidente não, no cristianismo. Confundi, usei os termos trocados de novo, mas enfim, obviamente quando isso for recebido, então, vai ter muitas críticas, vai ter muitas discussões, e a gente vai voltar a falar da repercussão de Averroes em outros vídeos, né? Não agora, mas a gente vai ver que houve retomadas de doutrinas do Averroes durante a Idade Média também no cristianismo. Mas bom, isso aí já é assunto para o próximo vídeo. Aliás, para outro vídeo. Nem para o próximo vai ser de outra coisa, mas para outro vídeo. E bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu confesso que eu estava um pouco perdido no começo. Eu estou cansado pra caramba hoje. Peço mil perdões para vocês. Estou meio cansado, mas não tem problema. Acho que algumas explicações ficaram boas. Assim, acho que deu para entender. Eu espero que vocês tenham gostado mesmo, assim, de coração. Escrevam aí embaixo se vocês gostaram. Deixem um like, compartilhem o vídeo, inscrevam-se no canal, comprem os livros pelo link na descrição, considerem apoiar o canal financeiramente. E o mais importante, como eu sempre digo, divulguem o vídeo para quem vocês acharem que possa se interessar. Assim vocês espalham filosofia, espalham conhecimento dos grandes autores para os amigos de vocês, enfim, para os inimigos também, quem vocês acharem que deve conhecer isso aqui, tá bom? Muito obrigado, eu espero que vocês tenham bons estudos e fiquem com Deus. Tchau!